pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? A informação é do Carta Capital. A Polícia Federal intimou o genocida Bolsonaro e toda a sua tropa. Quer dizer, foi o Bolsonaro, o genocida, mais 9 investigados a depor no próxima quinta-feira, dia 22, nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E além do ex-capitão, o genocida, terão de prestar esclarecimento Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL e acabou de sair da cadeia outro dia. O Anderson Torres, também ex-ministro da Justiça, que também saiu da cadeia outro dia. Tudo gente boa. Augusto Heleno. Sabe quem é o Augusto Heleno? Aquele general metido a valentão, só que já está no bico do corvo. Ele também está sendo intimado a depor porque participou do golpe sobre a nossa democracia, o golpe de Estado. E tem outro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do genocida Bolsonaro, Mário Fernandes, ex-chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo do genocida Bolsonaro. Só podia ser Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa do genocida em 2022, que tomaram uma lavada do presidente Lula. Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, aquele que falou para o genocida, olha, a minha tropa está à sua disposição. A minha tropa já está esperando o golpe. Tarcísio Arnold, assessor do genocida Bolsonaro, e Marcelo Câmara, o coronel do Exército e ex-assessor do Bolsonaro. E a defesa do genocida já pediu ao Supremo Tribunal Federal o adiamento do depoimento do ex-presidente, o genocida. Segundo a defesa, os advogados, o ex-capitão vai optar por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que seja garantido o acesso de integralidade das mídias dos aparelhos celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal. E diz que não vai abrir mão. Não vai abrir mão de ser ouvido em momento posterior. Quer dizer, ele quer ser ouvido depois que todos os outros for na Polícia Federal prestar depoimento, que é para justamente ele saber o que foi, o que os outros falaram, para ele não cair em contradição sobre a tentativa de golpe de Estado que ele queria dar na nossa democracia, porque ele queria permanecer como ditador do Brasil. Esse era o objetivo do genocida Bolsonaro. Agora, a defesa sustenta que a Operação Tempus Veritatis
deflagrada no dia 8 de fevereiro, ocorreu após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que contém excertos de supostas conversas presentes nos celulares apreendidos ao longo de todo esse procedimento investigatório. As mídias quais a defesa não teve acesso até hoje, eles dizem. Eles dizem que não teve acesso. Ué, como que não teve acesso? Se os celulares estavam com eles. Eles tinham tudo no celular. Agora que a Polícia Federal apreendeu o celular e deu uma busca no celular e também nas nuvens, porque eles adicionavam nas nuvens, a Polícia Federal já sabe de tudo, inclusive tem toda o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que na delação dele, ele entregou todo mundo. Entregou o genocida Bolsonaro. Entregou todos eles. Agora, os fatos analisados pela corporação, pela Polícia Federal, configura em tese crime de organização criminosa, abolição violenta ao Estado democrático de direito e golpe de Estado que eles queriam dar para implantar uma ditadura militar. Ao autorizar a operação, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte do genocida Bolsonaro, porque ele estava num esquema de fugir do Brasil. Bolsonaro não é bobo, não. Só que o negócio é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes é mais esperto. Mandou apreender o passaporte dele. Lógico que ele pode fugir pela Argentina, pelo Paraguai, que não precisa de passaporte. Mas com o passaporte na mão, fica mais fácil. Agora, sem o passaporte, dificulta um pouco. Agora, eu quero ver os advogados que também já solicitaram que o ministro Alexandre de Moraes, olha o que eles estão pedindo, a retirada da relatoria de investigação do ministro Alexandre de Moraes. Eles querem tirar o ministro Alexandre de Moraes para colocar um bolsonarista lá, aqueles dois que o Bolsonaro colocou no Supremo Tribunal, que faz tudo que o Bolsonaro quer. Sabe por quê? Porque eles são evangélicos. Eles dizem que estão com Deus no coração, mas o seguinte, eles estão com Satanás na cabeça. Porque para ser bolsonarista, só pode estar com Satanás na cabeça. Porque uma pessoa normal, que raciocina, que viu o que o Bolsonaro fez, inclusive tem até um ditado que diz assim, a maior estupidez de um bolsonarista, sabe qual é? É saber da verdade, ver a verdade, mas mesmo assim acreditar nas mentiras do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro só mente. Agora, é o fim da picada. Agora, os advogados também já solicitaram a saída, que tirem o ministro Alexandre de Moraes. Agora, um dos argumentos da defesa, que é a saída
do ministro Alexandre de Moraes, porque diz que o Alexandre de Moraes, ele é a pessoa interessada no caso, já que a Polícia Federal apontou um plano que teria como episódio central a prisão do próprio ministro. E sabe o que eles queriam fazer com o ministro Alexandre de Moraes? Enforcar em praça pública, na Praça dos Três Poderes. Se eles conseguissem dar o golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes seria enforcado em praça pública, do mesmo jeito que foi feito com o Tiradentes. Eles queriam fazer a mesma coisa com o ministro Alexandre de Moraes. Esse pessoal é bonzinho pra caramba. É tudo evangélicos. Eles estão com Deus, mas eles enforcam a pessoa. Porque não veja bem, há mais de 2000 anos atrás, os evangélicos, judeus, todos eles, também enforcaram Jesus Cristo. Quer dizer, crucificaram Jesus Cristo. Barbarizaram primeiro, torturaram e mataram ele na cruz. É justamente esses evangélicos, que é o Bolsonaro, Michel, todos eles. Agora, a Polícia Federal identificou também em toda essa apreensão, eles também identificaram aquela minuta do golpe. E na minuta do golpe, era bem claro a prisão do ministro Gilmar Mendes e até do senador Rodrigo Pacheco, fora o ministro Alexandre de Moraes, que seria enforcado na Praça dos Três Poderes. Olha como eles são bonzinhos. A sorte que eles não conseguiram, mas eles querem ainda. Bolsonaro ainda quer. Veja bem que ele já convocou até um pessoal para um dito ato que eles vão fazer. Só que o negócio é o seguinte, nesse ato deles, a Polícia Federal vai estar monitorando. E aquele bolsonarista que aparecer com qualquer coisa assim, queremos a ditadura militar, esses serão todos presos. Aí eles vão ver, vão tudo lá pra Papuda junto com aqueles outros, que já tem um monte lá. E vai ser assim, porque eles queriam dar um golpe de Estado. E segundo o relatório da Polícia Federal, o então presidente, o genocida, ele teria determinado o ajuste nos documentos que a Polícia Federal encontrou naquela minuta na casa do Anderson Torres, que dizia que eles iam prender Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, o Pacheco. E a minuta teria sido entregue ao Bolsonaro por Felipe Martins, na época, assessor especial de assuntos internacionais da presidência da República. Agora, a análise do esboço do decreto teria levado à convocação de uma série de reuniões feitas pelo Bolsonaro, inclusive para as tratativas com os militares de alta patente sobre a instalação de um regime de ditadura militar no Brasil. Agora, o ministro Alexandre de Moraes também retirou o sigilo de uma reunião ministerial
comandada pelo genocida Bolsonaro no dia 5 de julho de 2022. E para a Polícia Federal, o encontro revela arranjos e dinâmicas para a tentativa do golpe de Estado no âmbito da alta cúpula do governo e manifestando-se todos os investigados que dela tomaram parte nesta reunião no Palácio do Planalto. Agora, amplificando a massiva desinformação e as narrativas fraudulentas sobre as eleições. Porque o negócio é o seguinte, o Bolsonaro, ele não aceita, isso é da índole dele, ele não aceita ter perdido as eleições com todo o dinheiro que ele gastou. Ele gastou rio de dinheiros, só que não era dinheiro dele. Era dinheiro do povo brasileiro. E ele gastou muita grana. É só fazer uma pesquisa, vocês vão ver o quanto que ele gastou de dinheiro para não perder as eleições. Porque uma semana antes das eleições, o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que ele iria ter mais de 60% dos votos. Porque ele estava comprando voto pra caramba. Gastando dinheiro a rodo. Por quê? Porque ele mandava o dinheiro lá para a Câmara. E quem distribuía essa grana, sabe quem era? O presidente da Câmara, Arthur Lira, bolsonarista de carteirinha. Bom, só para vocês terem uma base, lógico que o Arthur Lira não distribuiu toda a grana. Porque se você fizer uma pesquisa no Superior Tribunal Eleitoral, vai ver que o patrimônio do Arthur Lira, em 2018, quando ele foi candidato pela primeira vez a deputado federal, o patrimônio dele era 1. Em 2022, que ele foi candidato à reeleição, veja quanto aumentou o patrimônio dele. Sabe quanto? Em 4 anos de governo Bolsonaro, o patrimônio dele aumentou em 250%. Nem se ele tivesse na presidência da Câmara e ganhando o salário de deputado federal em 30 anos, ele não conseguiria aumentar o patrimônio em 250. Mas no governo Bolsonaro, em 4 anos, ele aumentou o patrimônio dele em mais de 250%. Enquanto o trabalhador teve o salário mínimo congelado pelo Bolsonaro. Esse é o governo Bolsonaro, que prejudica o pobre assalariado, o trabalhador, e beneficia aquele que tem dinheiro. Então, no governo Bolsonaro, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E o engraçado que tem gente pobre, paupérrima, que ganha o salário mínimo, que apoia o Bolsonaro. Agora, será que essa pessoa que apoia o Bolsonaro, ela pensa, ela raciocina, ela pesquisa as coisas? Será que ela tem inteligência suficiente?
A gente tem que rever isso. Porque o voto deles pesam também. Agora, a população tem que ter um pouco de inteligência para não sofrer muito. Olha bem, e a gente não precisa ir longe. No governo Bolsonaro, a gasolina foi a mais de R$ 10 o litro. Em alguns lugares, como em alguns lugares em São Paulo, R$ 14. Hoje está 5. Ué, o Lula fez mágica? O porquê era mais caro? O óleo, aquele óleo de cozinha, óleo de soja, o mais vagabundo, chegou a R$ 15 o litro. Hoje é R$ 4,50. Qual foi a mágica que o Lula fez? Porque de 15 abaixar para 4,50. Agora, quando você tem um governo que procura auxiliar a população nas suas dificuldades, o povo vive melhor. Agora, quando você tem um governo que só pensa no mais rico, inclusive bate continência para a bandeira norte-americana, esse governo é um topeira. E sabe quem era topeira? Era o genocida, que não queria comprar vacina para vacinar o povo brasileiro. Por isso que morreu mais de 1 milhão de pessoas. E não estão nas estatísticas. Porque tem um hospital que todos aqui, que eles fizeram uma experiência com o tal de cloroquina, que todo paciente que entrava lá morria. Por quê? Porque eles não faziam o tratamento exato, o tratamento certo. Porque a vacina é que salva. A vacina é a ciência. Quando nasce uma criança, a primeira coisa que os médicos fazem é aplicar uma vacina para a criança não ficar aleijada. Agora, tendo um governo que não acredita na ciência, e além de não acreditar na ciência, estava querendo dar um golpe de Estado, porque ele não respeita as eleições, ele não respeita o voto da população. Ele não respeita. E quando não se respeita a população, ele não pode governar, tchê. E se ele não aceitar isso, ele que vá para outro lugar. Agora, cometeu crime no Brasil, tem que ser julgado. E a Polícia Federal já intimou todos eles a prestar depoimento na quinta-feira, dia 22, para esclarecer esse negócio de golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então vou ficando por aqui e um tchau, pessoal.